On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. Você ouve a partir de agora Conte Outra, com Josi Conte. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore, c'est quelqu'un qui m'a dit. Alô, ouvintes da rádio 94.7 FM. Quero perguntar para vocês que estão me ouvindo: quantos de vocês têm mais que 30, 40, 50, 60 anos, né? Por que resgato isso? Porque as pessoas de uma geração um pouco mais antiga ainda tinham um hábito de conversar nas ruas. Eu me lembro que na rua Ettore Mantovani, onde eu fui criada, havia um banco de pedra e no final do dia muitas pessoas às vezes iam para lá e conversavam. Hoje lá é uma escada. Também era comum pessoas que ficavam na janela, praça e outros espaços públicos, e lá elas conversavam. Essas conversas, né, além de ser um momento lúdico, um momento de descontração, também é um momento de crescimento, porque é nessa troca que se desenvolvem laços afetivos, que nós desenvolvemos também a capacidade da tolerância, né? Porque quando nós estamos perto de pessoas diferentes, nós entramos em contato com realidades diferentes, nós entramos em contato com experiências de vida diferentes, né? Com coisas que às vezes se chocam. E eu posso, inclusive, não gostar, mas não importa se eu gosto. O importante é que eu entre em contato e que eu lide com isso. Então, pode ser, além de um exercício de afeto, também um grande exercício de tolerância, um exercício de comunhão com as pessoas. E isso está diminuindo. Hoje, o nosso espaço público muitas vezes são as redes sociais. Gente, e não tem problema, né? Pode ser também, a gente tem que se adaptar ao novo. Não quer dizer que eu goste ou não, mas a gente deve ir se adaptando e fazendo maneiras para achar um meio termo para tudo isso. Só que eu percebo, e tenho certeza que vocês percebem também, que as redes sociais são marcadas por forte intolerância, agressividade, rejeição do que é diferente. E isso vem de uma maneira muito forte, né? E por que isso acontece, gente? Eu acredito piamente que um dos principais motivos disso é a falta de vínculo, é a falta de intimidade. Então, quando você agride alguém na internet, essa pessoa não está na sua frente como nós tínhamos antigamente, essa pessoa não está olhando nos seus olhos. A gente vê, inclusive, muita gente que só caça briga na internet, né? Porque perto dos outros não fala nada, ou é mais murchinho, ou é até mais educadinho. Então, nós temos que tomar um pouquinho de cuidado para que algo que deveria ser somatório, substituído, locais de encontro, onde nós resgatamos amigos, discutimos temas, encontramos outras pessoas que têm pensamentos afins com os nossos, não passe a ser um local de exclusão, um local onde as pessoas descarregam suas frustrações e agressividades, né? Então, isso é uma coisa bastante importante. Falando em tolerância, essa semana eu escrevi um texto falando um pouquinho da vida, né? E eu comparo essa nossa vida com um castelo de cartas. No começo de texto, eu trago um exemplo pessoal. Porque o que acontece? Gente, eu sou criada aqui em Socorro, né? Então, o que acontece? Desde a minha infância, eu tive uma criação num ambiente razoavelmente controlado. Uma cidade pequena. A minha família, claro que não era perfeita, mas teoricamente, né, na medida do possível, não me faltou nada, não me faltou comida, não me faltou afeto, não me faltou proteção, de maneira geral, tá? Mas isso faz com que eu tenha uma visão de mundo mais protegida. Por outro lado, há pessoas que não tiveram esse privilégio, né? E mesmo aqui em Socorro, tá? Estou dando só um exemplo. E podem ter passado por situações muito mais delicadas e ter tido uma vida muito mais sofrida, inclusive, né? Porque só a pessoa sabe pelo que ela viveu. E o que acontece?
mesmo quando ao longo da vida nós vamos tendo novas experiências, né? Seja no amadurecimento, seja através de morar em lugares diferentes, viajar, seja o que for, ter filhos, coisas que obrigam a gente a amadurecer, a gente ainda tem marcas que ficam traçadas na nossa história, né? Então, você tem traços que são culturais do ambiente em que você foi criado, traços que são culturais da família onde você foi criado, onde você estava inserido. E isso tem um peso forte. E aí, onde esse texto levava, né? Que às vezes, por mais que nós queiramos ser modernos e sermos liberais, às vezes nós temos sim atitudes que são preconceituosas, e isso pode ser um pouquinho da nossa base. Então, por exemplo, se eu venho de uma cidade pequena, uma criação católica, tudo organizadinho, de repente eu vou lá, vejo uma cantora sertaneja que está praticamente sem roupa no palco, isso pode me desagradar, posso falar, nossa, isso não tá certo, tá? E eu posso não gostar, gente. Eu tenho todo o direito de não gostar. Mas aonde eu queria chegar com esse texto? Que o fato de eu ter direito de não gostar não faz com que a cantora sertaneja que eu dei de exemplo esteja errada. Não faz com que o que ela faz seja menor, entendeu? O que eu quero dizer é que as pessoas têm sua base de pensamento e interpretação de mundo, mas as outras pessoas que estão em outras realidades também têm as suas, e por algum motivo elas chegaram a fazer as coisas como elas fazem, e aquilo não está, né? Não é porque eu acho que eu tô certa que a outra tá errada, que a outra pessoa está errada. Os dois lados podem simplesmente estar certos, só que veem a vida de uma maneira diferente. Eu acho que esse tipo de pensamento ele é muito importante quando nós nos chocamos com maneiras de ver a realidade que são diferentes das nossas. Seja porque uma pessoa tem um partido político diferente do nosso, seja porque a pessoa tem uma orientação sexual diferente da nossa, né? Então, como que nós estamos exercendo o nosso direito de gostar ou não gostar de algo, mas ao mesmo tempo, como que nós estamos exercendo, né, e respeitando principalmente o direito do outro de gostar de algo de diferente, de ser diferente, de ter uma história diferente, né? Então, sinto falta sim desse contato humano. Falo inúmeras vezes, já falei inclusive em um outro programa, que eu acredito que o preconceito acaba quando nós convivemos com a pessoa diferente, porque daí nós aprendemos a lidar com aquilo, né? Nós desenvolvemos um vínculo com uma pessoa que de repente era um estranho que nos causava um medo, por exemplo, tá? Então, a ideia é a seguinte: não existem segurança, bases sólidas e outras coisas imutáveis. Tudo deve ser visto como algo transicional, como algo que acontece hoje e não necessariamente acontecerá amanhã. Se ontem as pessoas estavam lá no banco, na rua Héctor Mantovani, hoje elas não estão, elas estão em outros lugares. Não adianta nós sermos saudosistas, nós temos que refletir e ver essas mudanças, porque nós com certeza também ganhamos outras coisas, só que para aprender a conviver, porque nós continuamos sendo seres sociais, nós continuamos nos encontrando com pessoas diferentes e nós devemos sim respeitá-las. Essa é uma base necessária. O resto, gente, não passa de um grande castelo de cartas, que é o exemplo que eu usei no texto. Castelo de cartas, porque um simples movimento em falso pode destruir toda uma estrutura, né? Por isso que todas as pessoas que são radicais demais, seja na sua religião, seja em qualquer crença que elas tragam na vida, elas costumam ser muito frágeis, né? Porque não dá para você viver sem flexibilidade alguma, né? Então a minha dica é esse cuidado, né? Quando eu tiver uma atitude preconceituosa, quando eu tiver um pensamento puritano, por exemplo, que eu tenha a capacidade de parar por um instante e perceber que aquele pensamento pode estar sendo um pouco daquela minha marca de infância, da criação católica, da culpa católica, por exemplo, tá? Tô dando um exemplo a grosso modo.
mas que eu não preciso reproduzir isso, né? Se naquele momento que eu vejo alguém que tem uma escolha diferente, uma orientação sexual diferente e eu não gostar, tá? Eu uso sempre eu, porque eu tô falando de ser humano, tá? Eu, você, todo mundo. E qualquer pessoa que seja não gostar, né, que eu tenha o tempo suficiente para pensar que aquela pessoa também pode não gostar de mim porcaria nenhuma, né? Mas é dessa troca, é desse encontro que surgem, né, as novas relações e os novos momentos. Às vezes, quando alguma coisa não tá boa, ela precisa de um movimento mais radical, de um movimento mais revolucionário para que as coisas mudem. Mas depois, gente, a tendência sempre vai ser ao equilíbrio. Se nós formos um pouco mais ponderados e um pouco mais respeitosos com aqueles que nós achamos tão diferentes de nós, esse equilíbrio vai vir mais rápido, né? Porque não vai precisar de um embate tão grande. E, principalmente, preste atenção. O que essa pessoa faz que te desagrada? Será que não é algo em você que você ainda não conseguiu lidar, né? Porque a intolerância, normalmente, é reflexo de uma limitação pessoal. Fica a dica. On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Você ouviu Conte Outra com Josi Conte. On tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit